já está mais uma vez. Boa noite. Ok, boa noite. Agora ficou bem melhor. E eu ouvi melhor ainda o boa noite dos irmãos. Me alegro mais uma vez em estar com os irmãos. E agora, novamente, para falar a palavra do Senhor. E Ele vai certamente colocar na mente do coração de cada um de nós. Apresentar a minha esposa não é difícil, apresentar a minha é muito complicado. Dizem que eu já sou apresentado, então não tenho o que dizer sobre mim. Apenas alguém que ao longo de alguns anos tem desejado servir o Senhor. Apenas isso. Minha esposa há 27 anos, mulher extremamente paciente quando não está zangada, né, como se diga isso. E ela me acompanha nesse ministério ao longo desses anos todos. Nós temos 3 filhos, Priscila, Atos e Lucas. Priscila tem 22 anos, mas nenhum marmanjo está autorizado a ligar na minha casa para falar com ela. É bom que se diga isso também para os desavisados. Tem o Atos e o Lucas. O Atos tem 17 anos e o Lucas tem 13 anos. Para eles eu estou deixando as contas para que eles paguem depois. A igreja que pastoreio é a primeira igreja batista em Araguaína. É a 3ª igreja mais paciente que eu conheço. A primeira foi Guadalupe, que passou 3 anos e 9 meses. A segunda foi Porto Nacional, 8 anos e 7 meses. E a 3ª mais paciente, Araguaína, já me suporta há 11 anos como pastor. Então é muita paciência numa igreja só. Os irmãos continuem orando, porque segunda-feira, quando eu chegar lá, eu já quero estar empregado. Eu quero ter a garantia de que ela não me mandou embora no culto administrativo extraordinário, que eu ainda continuo sendo pastor da igreja. Muito bom retornar ao Piauí, a Teresina e a essa igreja para estar com os irmãos. O pastor Carvalho me lembrou e me trouxe aqui para que eu falasse aos irmãos. Eu sou um péssimo vendedor. A nossa igreja está com um projeto chamado Minha Casa Meu Púlpito. E a ideia é simples, é você convidar amigos, parentes, vizinhos, inimigos para assistir a mensagem na sua casa, para que você pregue o evangelho a elas. Muita gente vai dizer, eu não sei pregar. Então nós não vamos dizer que resolvemos o seu problema, mas nós estamos dando a possibilidade de que você pregue sem você precisar falar muito. Nós temos esses DVDs, foram gravados pela igreja, o Ministério de Música e por mim, tem uma mensagem de 20 minutos e 2 mensagens musicais, 2 clipes musicais, um antes e outro depois da mensagem. Nesse DVD pode ser melhor a vida, no outro pode ser melhor a família, e pode ser melhor a cidade, e pode ser melhor o mundo. Em cada um desses DVDs tem 21 sugestões de como você fazer isso na sua casa. Se você desejar, você pode adquirir esse material lá à saída após o culto. Abra sua Bíblia, se você tem. Se você é crente e não trouxe, já sabe qual é a sugestão. Pede perdão a Deus. Se você é crente e não trouxe Bíblia, então a primeira coisa, não me perdoa por isso. Segunda sugestão, fica perto de um crente, que geralmente os crentes andam armados. E a arma de número 66 é a Bíblia, a palavra de Deus. Isaías capítulo 6 é o texto que nós vamos ler. Esse texto, irmãos, texto bastante conhecido e muito explorado por nós, pregadores, pela igreja de modo geral, tão conhecido que possivelmente os irmãos conheçam e o tenham memorizado. Mas eu quero falar aos irmãos essa noite sobre esse texto. Novamente, vocês vão ouvir em Isaías capítulo 6, começando no verso 1, que diz: o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto,
duas cobriam os pés, com duas voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com mantenais. Tocou minha boca com a brasa e disse: agora isso tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou, envia-me. Pai amado, mais uma vez desejamos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Queremos, Pai, que a Tua palavra encontre lugar em nós essa noite. Queremos ser edificados pelo Senhor, pela Tua palavra. Mas o que mais queremos essa noite, Pai, é que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Por isso fala a Tua igreja, porque nós, os Teus servos, estamos prontos e desejosos de Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amados, falávamos ontem que a igreja precisa ter alguns pilares para que ela cumpra aquilo que a igreja aqui propôs como tema: preservar o crescimento em Cristo. Falávamos esses pilares como sendo o poder do Senhor Jesus, como sendo a ordem dada pelo Senhor Jesus, como sendo a promessa dada pelo Senhor Jesus. São pilares necessários, bases para a construção de uma igreja sólida, de uma igreja que de fato fará a diferença, uma igreja que justifica a sua presença no mundo. Com esses pilares da igreja nós podemos preservar o crescimento da igreja no Senhor Jesus. Mas há algo que nós queremos acrescentar, e quem acrescenta não sou eu, é a própria Bíblia, como mais uma sugestão, como mais uma ideia, como algo mais para que possamos preservar o crescimento em Cristo da igreja do Senhor. É preciso que nós tenhamos uma correta visão. E essa visão que nós precisamos ter, o profeta Isaías, nesse texto, ele nos presenteia com a ideia de que visão nós precisamos ter desse tempo. É verdade que se nós não tivermos visão, nós não vamos muito longe. O alcance do nosso trabalho ele vai de acordo com a visão que nós tivermos. Se nós tivermos uma visão míope, nós não vamos muito longe, nós vamos ter dificuldade para andar. Nós muitas vezes temos uma visão medíocre, pobre, uma visão que não nos leva muito longe, nós temos uma visão muito para dentro, não uma visão para fora. Essa visão que nós precisamos ter, ela é importantíssima. Os estudiosos da área de administração chamam a atenção para uma boa visão para aqueles que querem crescer empresarialmente. Mas quando se trata de coisas espirituais, que visão nós precisamos ter? Qual deve ser a visão da igreja? Eu tenho dito em alguns lugares que para fazer as coisas erradas, as pessoas têm uma visão extraordinária, elas investem, elas são determinadas, elas fazem, e nós, para fazermos as coisas certas, às vezes somos tão tímidos com a nossa visão, com aquilo que nós precisamos ter. Mas a nossa timidez começa por não termos a visão correta daquele a quem nós servimos. Isaías está realizando um grande culto, um culto que nós possivelmente não concordaríamos em dizer que foi grande no primeiro momento. Quando termina uma festa como essa, na segunda-feira, você vai encontrar os seus amigos, vai encontrar os irmãos, aqueles que não puderam vir porque alguma razão os impediu de estar aqui, e eles vão perguntar: e aí, como é que foi a festa no final de semana? E a resposta de alguns é a seguinte: foi uma excelente festa, o templo estava cheio, tinha muita gente. Essa é uma das formas como nós vemos se o culto foi bom ou não. Como é que o culto foi ontem? Nós quantificamos as pessoas para
para saber se de fato foi um grande culto. Esse culto seria o culto menor de todos, mas ao contrário disso, para mim esse foi o maior culto que eu já vi, não participando, mas que eu já li sobre ele. O maior culto de toda a história. O auditório era composto por uma pessoa, o pregador era o próprio Deus. Essa era a grande diferença. Essa era a grande diferença. O pregador daquele culto era Deus. Não tinha um Elzimar para atrapalhar Deus. Não tinha ninguém ali para atrapalhar Deus na bênção, na realização daquele culto, naquela oportunidade. Oportunidade essa que Isaías estava lá muito bem, como nós muitas vezes não estamos muito bem, e vamos ao templo sem estarmos muito bem, mas chegamos lá, o Senhor nos revigora e renova a nossa força, a nossa energia, renova o nosso sentimento, a nossa coragem, a nossa motivação aumenta por estarmos na presença do Senhor. Isaías entra no templo, e quando ele entra no templo, ele tem a primeira visão que nós precisamos ter. Essa é necessária que nós tenhamos, como as outras também. Ele teve a visão de Deus, e o texto diz que Isaías viu Deus. E olha só o texto que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor. Ele está dizendo que viu quem? Viu Deus. Aí nós lemos a Bíblia, e a Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus, que Isaías viu. Então há uma dificuldade na Bíblia, há uma contradição na Bíblia de forma alguma, porque Isaías também não viu Deus fisicamente. Quando a Bíblia diz que jamais alguém viu Deus, ela está dizendo que jamais alguém o viu fisicamente, mas Isaías viu Deus, e é o texto que está dizendo: diz, eu vi o Senhor, e ele descreve o que ele viu da pessoa de Deus. Nós cultuamos, eu falei ontem, quantas mensagens já ouvimos. Agora hoje eu falo, quantos cultos nós já participamos? E quantas vezes nós terminamos o culto e saímos dele dizendo: hoje eu vi Deus na igreja, hoje eu vi Deus naquele culto, hoje eu vi Deus naquela reunião. Quantas vezes nós dissemos isso? Quantas vezes Deus foi real, presente na nossa vida cultica, quer seja sozinho, quer seja coletivamente? Isaías viu Deus, e é algo que nós precisamos ver quando termina o culto. Não vê a roupa, não vê necessariamente a música, não vê os erros do pregador ou os acertos do pregador, não vê uma série de coisas que nós vemos, porque nós viemos ao templo para ver Deus. E o que Deus tem a ver com isso na visão de Isaías? É porque Isaías vê Deus naquilo que Deus é e faz. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto